Olá, turma. Pessoal, na aula de hoje a gente vai corrigir a prova parcial, certo? A gente vai corrigir aquelas questões que eu passei na prova parcial e, por consequência, a gente também vai fazer uma revisão para a prova bimestral, certo? Então, nessa aula a gente vai ver sobre os modelos de produção e os modelos de indústria no mundo e os setores da economia, certo? Então, na primeira pergunta, a primeira questão, eu pedi para vocês comentarem sobre um tipo de modelo de produção e quais são suas características, certo? Na questão, tinha uma foto, tinha uma imagem, tinha um GIF, né, no caso, de um veículo sendo montado por diversas pessoas, certo? Vários veículos passando e várias pessoas montando uma parte específica. E eu pedi para vocês me dizer qual é esse tipo de modelo de produção. Então, no caso, esse modelo é o Fordismo, né, que foi baseado na linha de produção e foi idealizado pelo Henry Ford, certo? O objetivo era sistematizar a produção em massa. Se antes um veículo era produzido só por uma pessoa, uma ou duas pessoas, até então, o Henry Ford ele vai modernizar isso, ele vai revolucionar com a linha de produção, certo? Então, cada pessoa vai ficar responsável por uma parte do veículo. Uma pessoa fica responsável por montar as rodas do veículo, outra pessoa fica responsável por montar os faróis, as portas, certo? Então, esse modelo ele é baseado na linha de montagem semiautomática e foi possibilitada pelos pesados investimentos que teve, né? A Revolução Industrial já estava na sua segunda fase e o dinheiro tinha um aporte de dinheiro bastante grande, né, para se tornar possível esse tipo de modelo de produção que o Henry Ford desenvolveu. Então, se no caso antes um veículo demoraria dias ou semanas para ser produzido, o Henry Ford ele vai montar na linha de produção, ele vai economizar tempo com isso, ele vai produzir vários veículos e cada pessoa vai ficar responsável por um setor desse veículo, certo? Na segunda questão, eu pedi para vocês me dizerem o que são indústrias de bens de consumo, de bens intermediários e de bens de base. As indústrias de bens de base também são chamadas de indústrias pesadas ou indústrias de bens de produção e vão envolver indústrias extrativas e de bens de capital, certo? Então, nessa classificação, há uma transformação de energia ou de matéria-prima, certo? Matéria-prima bruta em matéria-prima processada, certo? Um exemplo aqui, um exemplo aqui na foto. Aqui é uma extração de petróleo, certo? Então essa indústria aqui, essa indústria pesada de base, ela extraiu o petróleo da rocha e transformou esse petróleo numa matéria-prima semi-acabada, uma matéria-prima que vai ser utilizada por outras indústrias para transformar em outros tipos de produtos, como sacolas, gasolina, diesel, certo? Então a indústria de bens de base, ela vai extrair o minério, o mineral, ou vai extrair o trigo e vai transformar esse produto num material semi-acabado, certo? As indústrias de bens de consumo, elas recebem esse nome pois produzem diversos produtos que são diretamente voltados para o mercado consumidor, certo? Mercado consumidor que é a gente, certo? Somos o mercado consumidor. E também são chamadas de indústrias leves, certo? O que seria o mercado consumidor? É o mercado de serviços, certo? O supermercado, telemarketing, certo? A escola é um mercado consumidor, é um serviço que o Estado promove para o aluno, para o estudante, certo? É um serviço, é uma indústria que ela é voltada diretamente para o consumidor e uma das vantagens dela é estar próximo de centros maiores, de centros populacionais grandes. Por quê? Porque fica mais fácil de esse produto ser distribuído. Vou citar aqui um exemplo, uma indústria de sapatos. A indústria de sapatos é bem mais fácil, ela está mais próxima de uma grande capital, de um grande centro urbano, porque esse produto ele é mais fácil para ser distribuído. Ele não precisa de um transporte por longo período, certo? Aí a indústria de bens de consumo,
ela é dividida em três etapas: as indústrias de bens duráveis, semiduráveis e não duráveis, certo? A de bens duráveis são as indústrias de, como o nome já diz, né, são de produtos que não são perecíveis, que duram bastante tempo, como eletrodomésticos, eletroeletrônico, móveis, certo? Veículos, e recebe esse nome porque ele tem uma longa durabilidade. A indústria de bens intermediários, a de bens intermediários, ela faz meio que tá no intervalo da de base e a de comércio. A indústria de bens intermediários, ela vai produzir, certo, maquinários, produtos para outras indústrias. Vou citar aqui um exemplo da fábrica Fortaleza. A fábrica Fortaleza, ela pega a farinha de trigo, né? Ela transforma a farinha de trigo em alguns produtos, como biscoito, bolachas. Então, aqueles produtos, aquelas máquinas que a indústria Fortaleza utiliza para transformar a farinha de trigo em biscoito, aquelas máquinas foram produzidas por outras indústrias, certo? Essas indústrias são chamadas de bens intermediários, como a indústria aqui ao lado, ó, uma indústria de trator. Essa indústria aqui de trator, ela fabrica tratores para outras indústrias utilizarem. Aqui no caso, a indústria de base, né? Que ela vai colher algum grão, algum alimento. E aqui do lado, ó, a indústria de pneus, né? Ela pode tanto vender para outras indústrias, uma indústria de automóvel, como também pode vender diretamente para o mercado, para o consumidor final, né? Pode vender para o setor do comércio, onde vai ser vendido em atacado ou varejo. Certo? Outro tipo de indústria lá, ó, é a indústria de bens não duráveis, certo? Que envolve produtos perecíveis e são considerados de primeira necessidade. Por exemplo, os alimentos, as bebidas, os remédios, cosméticos, certo? A indústria de bens não duráveis é uma indústria de alimentos que ela é para consumo imediato, certo? É para consumo a curto prazo. É um produto perecível. E também, aí exemplos, né? Alimentos, bebidas, remédios e cosméticos. Aí na terceira questão, eu queria que vocês, de acordo com as aulas que a gente teve, né, queria que vocês respondessem o que é setor primário, setor secundário e setor terciário, certo? O setor primário é o setor mais agrário, é o setor que ele está envolvido tanto em atividades da pecuária, certo, da agricultura, como de extração, certo? Extração de algum mineral, algum minério. É a indústria mais de base, certo? A indústria de base, ela está no setor primário. Setor secundário. Setor secundário já é especificamente o setor industrial, que é o setor que vai transformar essa matéria-prima em um produto. Ó, aqui o setor secundário, ela transformou lá a matéria-prima que a indústria de base, né? A indústria de base extraiu o petróleo, e o setor secundário, que é a indústria em si, ela vai produzir esse petróleo, vai transformar esse petróleo em algum produto, como sacola, como gasolina, certo? A indústria de base, ela também faz parte do setor secundário, certo? O setor secundário é o setor de indústrias, certo? Então, falou de indústrias, é o setor secundário. Aqui outro caso, ó, a indústria transformou a farinha de trigo no biscoito. E por fim, o setor terciário, que é o setor que ele é mais voltado e ele está mais ligado para a gente, certo? O setor terciário é o setor de comércio, é o setor que ele é voltado para bens e serviços também, certo? É o setor que ele emprega a maior parte da população, certo? O turismo, está tudo voltado aqui para o setor terciário. Então, dessas três divisões, o setor terciário é o que tem o maior aporte, é o que tem a maior quantidade de pessoas trabalhando, certo? Setor de serviços. Com a globalização, isso se estendeu mais ainda, certo? Com a globalização, houve ainda uma maior disseminação desse setor, certo? Para suprir os bens e as necessidades da população. Ok? Aí, pessoal, qualquer dúvida, entre em contato comigo no privado, ok? Até mais.